Bom dia, muito obrigada pela sua companhia. E eu convido você hoje para uma conversa boa sobre os benefícios da terapia. E eu já quero começar o programa apresentando, claro, as nossas convidadas. Laís Campanella aqui mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Isabela Junqueira, muito obrigada. Eu que agradeço. E hoje a gente vai bater um papo sobre... Importância da terapia. Importância da terapia, isso mesmo. A gente vive num tempo, né, em que a sociedade se preocupa muito com a saúde do corpo, a gente sabe, mas e a saúde das emoções? Será que as pessoas estão cuidando da saúde da mente, hein? Segundo pesquisas recentes, cerca de 5% dos brasileiros fazem terapia. E falando então sobre essa realidade na saúde mental no Brasil, eu queria saber aqui das nossas profissionais se as pessoas estão abrindo mão do preconceito, se elas estão procurando a terapia. Esse dado de 5%, o que representa? Eu acho que a grande questão das pessoas não buscarem terapia é o medo de entrar em contato com as suas dores. Eu escuto muito de paciente assim, né? Ah, mas se eu perder essa intensidade, se eu mudar, quem eu vou ser, né? Quem eu vou ser depois da melhora também. Então esse medo de não ser mais a mesma pessoa, de não se ver mais daquela forma, né? Ter construído uma vida inteira daquele jeito e depois ter que dar de cara com outra pessoa. Então eu acho que é mais do que o preconceito, é esse receio mesmo de Acredito que estamos avançando, né? Mas ainda tem um caminho muito longo a percorrer. É verdade. Né? E são muitas dúvidas, né? Acredito, para quem está em casa. Então, eu queria começar com uma pergunta muito simples. Para mim, para você que está assistindo, afinal, o que é a terapia? A terapia é um espaço de acolhimento, de escuta, onde a pessoa ela pode se despir, ser quem ela é, né? Ela pode amar, ela pode odiar, né? Ela pode falar tudo aquilo que, às vezes, no seu dia a dia ela se cobra para não falar. Então, é um espaço, assim, aberto, né? Um espaço de autoconhecimento, um espaço de acolhimento. Eu sempre uso uma metáfora que a terapia é como se fosse a reforma de uma casa. Tem pessoas que vêm buscando mexer na estrutura, porque percebem que estão ali com uma dificuldade. Tem pessoas que vêm pensando na decoração. E aí, às vezes, a gente vai abrir uma porta para dar claridade para o espaço, para ficar um ambiente maior, a gente encontra um cano. Aí esse cano estoura, a gente tem que cuidar do cano, gastar tempo no cano. Então, a terapia é esse lugar também de você ir descobrindo no meio do caminho quem você é, o que era seu de fato, o que era herdado do ambiente, das pessoas. São muitas questões, acho que são tratadas, né? Então, acredito que durante a terapia o profissional ele consegue tratar questões como tristeza, trauma, né? E eu queria perguntar para vocês se o corpo guarda memórias, né, emocionais desde a infância. Isso existe? Isso pode ser tratado também em terapia? A gente chama essa marca que o corpo recebe como marcador somático. Então, por exemplo, quando você tem lá entre seus 4 anos de idade, você não tem muita consciência desse pensamento do que está acontecendo na sua casa. Então, o seu corpo sente aquelas coisas, né? Sim. Então, se tem uma briga dentro de casa, você não tem consciência. A mamãe e papai estão brigando por causa de, né? Então, você guarda a atenção, a ansiedade. Então, quando na vida adulta você sente coisas que remetem àquela sensação, é como se fosse um marcador somático. Ah, isso daqui é perigo. Isso. Ah, isso daqui é tensão. E aí o corpo vai carregando isso. E aí você tende a ir repetindo alguns comportamentos que foram trazidos lá de trás, lá da infância, sem mesmo você ter consciência daquilo, né? Isso é interessante, né? Inclusive, por exemplo, uma mulher que talvez o pai era um pouco violento com a mãe e aí na vida adulta ela acaba se relacionando, se apaixonando por um homem que também apresenta características violentas. Isso a gente pode explicar como uma vivência que ela teve, traumas emocionais, o que ela carrega? Eu atendo pela terapia do esquema. A gente chama isso de química esquemática, né? Não necessariamente você vai encontrar uma pessoa que tenha o mesmo comportamento, mas ela te faz sentir as mesmas sensações. Então, às vezes, a mesma necessidade não suprida na sua infância vai ser não suprida dentro da sua relação. E é isso que faz você se manter naquela relação, porque ela reforça esses esquemas cognitivos, que são esses emaranhados, essa forma que você aprendeu a enxergar a vida. Lá na infância você aprendeu o que era amor, o que era cuidado, o que era afeto, né? E na relação conjugal você vai revivenciar isso que você aprendeu.
Quer dizer, você não quer viver, continuar nesse ciclo, mas você não consegue sair porque é como se você compreendesse que é assim que tem que se manter vivo, é assim que você se sustenta, é o que você conhece, né? Isso, é como se o cérebro ele ficasse confortável em repetindo isso, né? Então, como por exemplo, eu preciso, para eu ser amada, eu preciso obedecer, eu preciso ficar ali o tempo todo... Submissa. Submissa, exatamente. E como surgem os traumas? Dessa forma que a gente está falando, como que um trauma surge na infância, por exemplo? O trauma não necessariamente é um evento específico. Nós temos eventos traumáticos, mas a gente também fala dentro da terapia do trauma que ele é feito por essas repetições. Então, eu tenho pequenas repetições de rejeição, pequenas repetições de abandono. Então, isso vai se transformando nesse trauma, né? E todos nós temos uma vivência emocional desde a nossa infância de repetições de coisas que a gente vivenciou. Não precisa ser uma coisa grande, um acidente, algo que aconteceu. São pequenas repetições de algo que te incomoda e que talvez você fique ali guardando, remoendo aquilo vai aumentando, né? O ambiente, né? O ambiente que se vive ali familiar. Então, tudo isso pode ser repetido. E a gente fala muito sobre gatilho, né? Tem o chamado gatilho. Só tem gatilho quem passou por trauma? Afinal, o que é esse gatilho que a gente fala tanto? Não, o gatilho ele pode ser, ele vai ser ativado, né, através de um cheiro, através de um pensamento, de um lugar, né, de uma comida. Então, ele vai ativar algumas emoções, algumas sensações. Por exemplo, mas de quem teve trauma ou não? Qualquer coisa que te trouxe um desconforto, uma tristeza, algo que você não eu acho que existe uma diferença entre uma memória desconfortável e um gatilho. A gente vai considerar gatilho quando algo que acontece no presente ativa uma emoção de forma intensa, como se a gente estivesse nessa vivência do passado, né? E todos nós podemos ter gatilho, não necessariamente alguém que viveu uma situação traumática ou que, né, vivenciou algo mais intenso. Porque todos nós temos as nossas histórias emocionais. Então, o gatilho pode acontecer dessa forma. É ativado uma intensidade emocional em nós a partir de algo que acontece no presente. E muitas vezes, igual a Laís falou, é só uma memória desconfortável de algum momento que você viveu que te traz ali uma lembrança que não é tão boa. Isso acaba gerando uma ansiedade, um desconforto, mas não é o gatilho em si. Mas você passa, né? Sim. O gatilho tem essa reação intensa. Tem essa questão intensa que vai diferenciar até mesmo dos pensamentos desconfortáveis, das situações desconfortáveis. E claro, a gente falando sobre a importância da terapia para quebrar estigmas, né? Falando sobre a terapia, tudo isso é tratado ali junto com a psicóloga durante a sessão. Sim, na terapia a gente tem esse momento de reviver algumas dores no sentido de elaborar, de processar, de né? ressignificar. De ressignificar essa dor e não somente de, vamos entrar em contato aqui, porque o entender não faz a mudança, né? Sim, até porque o trauma, ele ficou ali no passado. Então, a gente precisa entender, trabalhar, ressignificar esse trauma, esses gatilhos, para que a pessoa entenda que o presente e o futuro não precisa ser determinado mais por isso. E as mulheres procuram mais terapia do que os homens, claro. Sim, Com certeza. com certeza. Por questões, antes de começar o programa, eu estava até tirando aqui uma dúvida com as meninas, uma curiosidade. Por quais questões as mulheres procuram mais terapia, né? Se é por questões de trabalho, insegurança no emprego, relacionamento? Eu acho que envolve uma série de coisas. Tem a questão que a gente foi ensinada a ser escolhida, então a gente tinha que ser boa o suficiente para isso. Então a gente também busca a melhora com mais constância, a gente quer ser melhor para as pessoas. Eu acho que mulher tem mais essa consciência de que precisa de cuidado, isso você vê também até na busca por médicos, né? Sim. Os homens são mais difíceis mais resistentes, né? Exatamente. Sim. E a mulher não, a mulher acaba buscando mais essa ajuda e a mulher também consegue externalizar mais isso, né? Externalizar. A gente consegue falar mais, né? A gente fala mais, né? Sim. Inclusive, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com mais conversa boa. Estamos de volta para falar sobre acolhimento e transformação, sabe por quê? É isso que acontece no Espaço Ser, gente. É um espaço, um instituto que oferece intervenção e crescimento para crianças autistas e neurodivergentes. E tudo isso começou com um sonho dela que está aqui, da Lília Nascimento. Como que foi isso, Lília?
Poliana, nós viemos do serviço, né, já. Eu e mais 3 terapeutas na época. Tivemos aí essa ideia de montar um espaço onde pudéssemos atender, dar acessibilidade ao nosso público, atender com muito amor e carinho. Toparam, vieram comigo e montamos a primeira clínica em Birigui, logo depois a segunda unidade aqui em Araçatuba. E hoje dispomos de toda a equipe interdisciplinar completa para melhor atendê-los. E hoje tá dando super certo, a gente tá vendo imagens, a clínica com muitas crianças e foram muitas conquistas da abertura da clínica até agora, são só histórias bonitas, né? Graças a Deus. E a equipe, né? Porque eu falo que a equipe ela tem que ter esse entrosamento, ela tem que amar o que faz, principalmente para essa área, porque você às vezes leva uma mordida, leva um tapa, então você precisa amar o que faz. E eles sentem muito isso, então essa troca existe muito. Alguns acham que não, né? Principalmente por ter o nível 3, que é um pouco mais grave, mas existe muito e eles sentem. Então precisa amar o que faz, precisa ter esse entrosamento dessa equipe, trabalhando em conjunto o tempo todo para que saia um trabalho correto e as nossas evoluções. E o pai e a mãe que está em casa, o familiar que quer conhecer esse trabalho, o que tem que fazer? Nós temos as páginas, né, no Instagram. Podem também entrar em contato com os telefones, tanto o WhatsApp quanto ligar também no telefone fixo. É o mesmo número, tanto o WhatsApp quanto o fixo, tá? E nós estamos lá à disposição para recebê-los também, para conhecer o espaço pessoalmente. Os telefones já estão aqui na sua tela, ó, tá aqui. Então tem o Instagram também, que já tá na tela. Já entra em contato, tira suas dúvidas, gente. Vale muito a pena conhecer esse espaço, que com certeza é um espaço que acolhe e que transforma vidas. É o Espaço Ser, né, Lilian? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Beijo, beijo. E falando hoje sobre saúde mental e terapia, a gente está aqui com as nossas convidadas queridíssimas, as psicólogas Laís Campaner, Isabela Junqueira. E para quem perdeu o primeiro bloco, vamos relembrar então que há uma diferença entre uma memória desconfortável e um gatilho, né? Que diferença é essa? Como que isso funciona? A memória desconfortável é quando você se lembra de algo que aconteceu na sua vida a partir do que aconteceu no presente. Você sente aquele desconforto, aquele incômodo, mas isso segue, né? O gatilho, ele já tem uma reação emocional intensa, porque é como se você estivesse lá no passado vivenciando aquilo de novo. Aquilo é muito mais intenso, não é? A intensidade é bem maior. Porque a gente sente tudo no corpo, né? As emoções, elas vão gerar ali os hormônios, de repente o seu cérebro não sabe o que é realidade, o que é ficção, o que é pensamento ali, o medo, e de repente você tá com aquela sensação, tá tremendo, isso que gera o pânico. A ansiedade, né, a gente pode falar que a gente demoniza um pouco emoções desconfortáveis, né? Sim. Então, se eu tô com ansiedade, eu tenho que acabar com ela. Se eu tô com raiva, eu não posso sentir raiva. Não posso sentir a tristeza. Exatamente. Né? E, na verdade, todas as emoções são importantes porque elas são formas que o nosso corpo utiliza para nos mostrar o que está acontecendo no presente. Mas, às vezes, essa ansiedade, né, esse estado de perigo, não é de algo que está acontecendo de verdade na realidade. É de algo imaginário. E é por isso que a gente vai olhar para isso. Né? Porque o cérebro aprende esses padrões e às vezes ele aciona esse perigo em momentos que não tá tendo um perigo, né? Sim, as nossas emoções são como bússolas, né? Elas vão nos levando ali por algumas situações que a gente já vivenciou, já experienciou. E aí se você não trabalha essas emoções, né? Automaticamente é como se você não conseguisse lidar com tudo, né? Todos esses gatilhos, essas situações que você vem sofrendo. E a gente fala, né, existe um ditado que fala que o tempo cura tudo. E aproveitando as nossas profissionais, eu quero saber se realmente é possível ressignificar traumas por meio da terapia, se isso acontece e se realmente o tempo cura tudo. Não, o tempo não cura tudo. Tem que fazer terapia. Fica adormecido ali, né? Mas em algum momento você vai entrar em contato. A gente encontra maneiras durante a nossa história de vida, como se fossem estratégias mesmo, para lidar com essas emoções que fizeram sentido na nossa história de vida, né? Então, às vezes, a gente usa o tempo para se distanciar um pouco da dor e talvez quando era criança fazia sentido.
mas isso só mantém essa dor aqui, né? Então a gente busca na comida, na bebida, né, no trabalho. E aquilo vai crescendo. Eu sempre falo que o corpo ele vem te cobrar em algum momento essas emoções que não foram digeridas, né? Então, e vai sair repetição, né? E vai sair da pior forma. Às vezes uma crise de enxaqueca, às vezes uma alergia que você não sabe O corpo ele vai onde. se manifestar. Sim. Vai manifestar essas emoções de alguma forma. E às vezes a pessoa está procurando um médico, querendo entender o que causa enxaqueca, o que causa determinada dor, por que ela acorda cansada, e às vezes são as emoções. Com certeza. Gente, é muito interessante, né? Porque a gente falando aqui da importância da terapia, se existe ainda um estigma das pessoas ou não. Segundo dados oficiais, 5% da população brasileira procura terapia oficialmente. A gente falando sobre esses dados, se é pouco ou não, eu não sei se você aí de casa é adepto à terapia ou não, mas muitas pessoas ainda têm um certo receio, né? E a gente colocando esse tema em pauta para falar que é importante se conhecer, é importante conversar com o terapeuta, mas isso vem muito dos valores culturais da própria casa, né? Às vezes a avó foi uma mulher muito forte, a mãe, e aí você aprendeu viver desse modo, que não é errado também, né? Mas a terapia, ela é um benefício para todos ou só para pessoas que talvez passaram por um momento difícil, um trauma, ou a terapia seria importante para todos, assim, para todo mundo? As pessoas, elas às vezes tendem a pensar que só busca a terapia quem tem transtornos, né? Se eu tenho algum transtorno. E não, a terapia, ela também é para prevenção, né? Às vezes a pessoa quer se conhecer também, então é muito importante que qualquer pessoa faça. Eu acredito que a terapia não é necessária para todo mundo, mas é importante para todo mundo. Porque ao longo da nossa vida a gente vai aprendendo a ser uma pessoa que a gente não é, na verdade, né? A gente vai tentando dar conta das coisas e chegar na terapia a gente se percebe que, nossa, esse comportamento eu faço exatamente por causa de tal situação. E eu acho que a gente escuta, né? Você falou dessa questão social, da cultura, né? Das nossas casas, a gente escuta assim, ai, fulano tá tão mal que até procurou terapia. Então a gente tem essa ideia que a terapia é quando a gente chegou no limite. Quando não dá mais, quando a gente não tá conseguindo lidar sozinho, a gente busca a terapia. Mas a terapia também para olhar para várias possibilidades que a gente tem de lidar. Acaba não procurando porque você fala, não tô tão mal assim, não vou procurar, né? Geralmente chega um paciente lá, na primeira consulta, bem apreensivo, né? E eu sempre falo, olha, eu parabenizo, porque vir para terapia é um ato de coragem, né? Eu falo assim, é que tem a mesma cadeira, mas passa diversas pessoas com N situações, né, que passa durante a vida. Então, eu ainda brinco, né? Acabou de passar uma pessoa que, às vezes, está passando por um luto. A outra pessoa, né, passou porque perdeu o emprego. Então, assim, não é necessariamente eu vir pro atendimento porque estou no ápice da dor. E não, são N situações que pode ser trabalhada ali na terapia. Mas essa relutância das pessoas, a gente percebe que está até passando um pouco, até por conta das redes sociais, né? A gente tem mais acesso à informação e até chique agora falar, ai, meu terapeuta, eu fui no meu terapeuta. Virou essa coisa de status, né? Ah, porque eu faço terapia, eu sou terapeutizada. Mas eu acho que os psicólogos também ir para redes sociais, acho que isso ajudou muito, né? Porque traz uma proximidade sobre o tema. Porque se você colocar 20 anos atrás, nós não sabíamos muito bem o que fazia um psicólogo. Hoje eu tenho a minha filha de 8 anos e aí você pergunta o que faz um psicólogo, né? Então, as crianças também já sabem. Tem adolescentes que pedem para os pais, eu quero ir para terapia, eu quero ir para o psicólogo. Sim. Os pais às vezes nem sabem, falou que está com dependência emocional, eu nem sei o que é isso. Então, acho que as redes sociais estão permitindo isso também. E acho que um outro fator também foi a pandemia. Porque as pessoas, elas viram essa necessidade, né? Não sabiam o que fazer com aquilo que elas estavam vivendo. Exatamente. Né? E tudo parte do autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe o porquê você reagiu de determinada maneira frente às situações, né? Porque eu acho que o conhecimento sobre nós mesmos dá a primeira liberdade da gente separar o que é nosso e o que é do outro. Muitas vezes, um comportamento do outro, a gente acha que diz a respeito da gente, né? Principalmente mulheres, né? A gente pensa assim, se terminou um relacionamento, terminou porque eu não sei o quê, porque não gostava do que eu. E às vezes é sobre uma escolha do outro. Quando a gente se conhece e a gente sabe o que é nosso, a gente consegue separar e responsabilizar o outro pelo que é do outro e também nos colocarmos como protagonistas na nossa história. Sair desse lugar de refém
do que as circunstâncias trazem. A gente faz escolhas e a gente se responsabiliza por essas escolhas. Tomar o controle da própria vida, né? Exatamente. Acho que a terapia é isso, né? Eu vi uma coisa interessante, você falou de ser protagonista, da gente dar menos importância a nós mesmos dentro de algumas questões. Por exemplo, tem gente que fala que tem vergonha de ir pra academia, porque tem alguém olhando. E aí fizeram um vídeo, tem nas redes sociais, eu vi um vídeo, pra provar que ninguém tá nem aí com o que você faz na academia. A pessoa colocou o celular e a pessoa deitou no chão, começou a ler um livro, fez várias coisas e ninguém estava olhando para ela. Todo mundo estava concentrado no seu treino. Para provar que, às vezes, as pessoas não estão tão preocupadas com você. Você pode ficar mais leve, porque as pessoas não estão olhando o que você está fazendo e te julgando o tempo todo, né? Por exemplo, nessa situação que nós estamos, né? Às vezes, sei lá, passa um pensamento assim, será que eu vou falar direito? Será que as pessoas estão vendo? E às vezes tá todo mundo preocupado com a mesma coisa. Tá todo mundo preocupado com o que tem que fazer. É muito interessante, né? Exatamente. Ninguém tá preocupado se você tá falando bem, porque Exatamente. tá todo mundo focado em si, né? Exatamente. Isso é muito bacana. Agora, outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a importância de falar não. Você consegue falar não para algumas situações? A gente vira refém disso. E isso é uma coisa que deve ser muito tratada em terapia, né? Dificuldade de sempre querer agradar, falar sim, não conseguir dizer não para determinada situação. Você diz sim, vai para casa, nossa, agora eu falei sim, agora eu vou ter que fazer isso porque eu não consegui falar não. Sim, acontece muito, né? Vou falar da minha parte, que eu vejo que até os pais têm essa dificuldade de falar não para as crianças. Então, tem muitos pais que procuram atendimento por conta disso. Não consigo falar não, né? E acredito que na terapia também, individual, nós vamos aprendendo a colocar esses limites, né? De falar não, de não, isso aqui eu não permito. Então, tem muitas pessoas com essa dificuldade. A gente sempre fala no processo terapêutico que o comportamento, ele não tá ali por acaso, né? Ele foi aprendido. Então, ele sempre vai ter uma função. Então, assim, mais do que, eu não consigo falar não, é por que eu não consigo falar não. Quando eu falar não, o que vai acontecer? O que eu vou perder falando não? Será que eu vou desagradar o outro? E aí a gente consegue encontrar o porquê que a gente faz o que a gente faz. Quais são um dos motivos, para quem tá em casa já saber? Não conseguir desagradar, ser mal visto, né? Passar como uma pessoa ruim. Então, às vezes, a pessoa fala assim pra não ser ruim, pra ser boazinha. Não, porque eu sempre falo Ela sim. tem essa necessidade de agradar o tempo inteiro. E se permitir ser mal vista, eu acho que é um dos primeiros passos, assim, que a gente vai aprendendo na terapia, de que tá tudo bem as pessoas te verem. Tá tudo bem ser, às vezes, o vilão, vilão da sua própria história, né? Enfim, tudo bem se você... Se colocar como prioridade. Se colocar como prioridade, tá tudo bem. Até porque você não admira todo mundo. Alguém também é o vilão da sua história, alguém também não é bem visto por você. Qual o sentido dessa pessoa que você nem vê de forma boa concordar com tudo que você fala? Não tem nem coerência. Entende? Então, acontece até de, às vezes, a pessoa ter uma opinião e não expressar a opinião dela em grupo, repetir a opinião de outra pessoa que ela até discorda, só pra concordar, só pra não desagradar, né? Porque na história de vida dela isso foi aprendido. Dessa forma, ela foi amada por esses pais, elogiada, né? Sim. São várias nuances que só a terapia pode tratar, né? Sim. A gente falando sobre a terapia, né? Como ela pode ressignificar, como ela pode transformar a dor em força. E por isso convidamos aqui as nossas queridas psicólogas. E cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo, então gostaria que vocês deixassem um recado para quem está em casa. Terapia não é fraqueza, terapia é sobre evolução, sobre consciência, sobre qualidade de vida. Então, se precisar, procure ajuda, você não precisa enfrentar tudo sozinho. Então é isso que eu quero deixar aqui para o pessoal que está de casa e queria que vocês deixassem um recadinho também. Eu queria deixar um recadinho para você que está em casa, que tem dificuldade de entrar em contato com as suas dores. No processo terapêutico é um ambiente livre para que você sinta tudo, inclusive raiva, tristeza, alegria, angústia e reconheça, né, tudo que está acontecendo na sua vida para que você tenha mais clareza para tomar decisões mais conscientes, para viver relacionamentos mais saudáveis e para cuidar um pouquinho de você. Bom, eu quero dizer para você que muitas vezes se sente sozinho, acredita que não tem ninguém preparado, né, para te ouvir, para te acolher. A terapia, ela é esse espaço, um espaço de acolhimento, um espaço onde você pode ser quem você é e trabalhar todas essas questões internas que às vezes faz com que você sofra tanto, né? Mas sempre vai ter um profissional ali com uma escuta qualificada para te ajudar, né? Nesse momento tão difícil e com certeza quem cuida da mente, cuida da vida e consegue ter uma vida aí
muito mais saudável. Estando saudável, as pessoas ao redor também vão estar saudáveis. Né? Muito obrigada, meninas. Eu espero que vocês de casa tenham gostado da nossa conversa boa de hoje. Foi boa para mim, espero que tenha sido muito boa para vocês. Então, se precisar, procure ajuda. Então, se precisar, procure ajuda. Não enfrente tudo sozinho, tá bom? Fica combinado, então. Até o próximo programa, viu? Um grande beijo. Tchau, tchau. E agora eu quero agradecer as minhas parceiras maravilhosas. Um grande beijo para Eliane Nogueira e para as profissionais da beleza que estão sempre cuidando muito bem de mim. Um grande beijo para vocês, obrigada pelo carinho de sempre. E claro, mostrar a parceria, né? Parceria de sucesso da Mayumi. Vamos mostrar aqui, escolhido de hoje, esse brinco maravilhoso em gota, martelado, lindíssimo, né, gente? Com essa choker. Linda! Muito obrigada, meninas, por me ajudar na escolha. Um grande beijo para Elaine. Muito obrigada, Mayumi, por nossa parceria que eu adoro. E agora mostrar a nossa La Femme de hoje, né? Gente, olha que linda essa sandália. Eu peguei no Off-White para combinar com o look lindo de hoje. Olha só esse detalhe aqui na frente, marmorizado nessa peça. Um salto super confortável, então já garante a sua. La Femme com lojas em Araçatuba, Birigui, Rio Preto e Votuporanga. Ó, vale a pena você conhecer a loja. Passa lá, tá? Depois me conta. Um grande beijo, até a semana que vem. Eu desejo um excelente final de semana para você. Fiquem com Deus e até sábado que vem, hein? Tchau, tchau.